Já está conosco aqui no estúdio o Marcos Kazmierczak. Acertei, acho que o sobrenome. Ele é engenheiro florestal, doutor em desastres naturais. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite e vir conversar conosco. Obrigado a todos pelo convite. Como eu tenho dito, é uma temática mais do que atual e que vai permear a nossa vida durante muito tempo. Eu digo também que não vamos voltar à normalidade. Nós vamos ter que criar um novo normal. Então, é muito importante participar de convites como esse para poder esclarecer a comunidade acadêmica e a população como um todo a importância disso. Marcos, eu vou começar te perguntando, a gente tem visto estudos falando sobre incidência, sobre a questão ambiental que a gente viu recentemente, em 8, 9 meses, a gente teve 4 eventos climáticos extremos aqui no estado, a região do Vale do Taquari principalmente. Isso vai acontecer, vai se repetir, a gente vai ver isso com mais frequência a partir de agora? Infelizmente sim, Nelson. O que acontece? Todo decreto de estado de calamidade pública ou decreto de estado de emergência que a prefeitura encaminha ao Ministério do Desenvolvimento Regional, ela é catalogada numa base e a Universidade Federal de Santa Catarina fez uma compilação disso. Se a gente pegar os últimos 30 anos, de 94 a 2023, incluindo então até os eventos de novembro do ano passado aqui, a gente teve um aumento de 230% da última década em relação à primeira década desses 30 anos. Então aumentou mais de 200% o número de eventos. Tá? Pior do que isso, o impacto aumentou. O número de habitações destruídas ou danificadas aumentou 1.500%. E o prejuízo econômico estimado nesses relatórios, que são enviados pelas prefeituras, mas eles são auditados pelo governo federal, aumentou 1.300%. Então, isso mostra que, de um lado, está mais recorrente e está mais intenso. Tá? Quando a gente trabalha com simulações de cenários futuros, que são modelos desenvolvidos por mais de 3.000 cientistas no mundo inteiro, e que são validados pelo IPCC, que é o painel intergovernamental de mudança climática, a gente consegue rodar modelos muito, muito detalhados e com isso a gente vê que, por exemplo, para o Rio Grande do Sul, tá, daqui até 2040, não significa que vai virar uma chave e em 2040 muda. Já está mudando. Então a previsão é que nesses próximos 16 anos nós vamos ter mais chuva, maior volume anual de chuva, nós vamos ter precipitações diárias extremas, que são aqueles temporais, com mais volume d'água. Ao mesmo tempo, vamos ter um aumento muito pequeno, mas é um aumento do número de dias secos, sem chuva. Isso mostra que, de um lado, eu vou ter mais chuva, mas também vou ter períodos sem chuva. Então, isso vai se concentrar mais. E aí é que está o perigo, porque eu vou ter mais chuva concentrada, maiores volumes, acabam gerando o que aconteceu em Sinimu, em abril, o que aconteceu em toda a região serrana e aqui nos vales durante o mês de maio. Outro evento que muda muito são as temperaturas máximas. Elas aumentam em todos os 5.570 municípios do Brasil. E uma outra variável que se usa é as ondas de calor. Elas também aumentam em 5.570 municípios. O que significa isso? Pegando um exemplo bem claro, Santa Cruz do Sul. De acordo com as normais climatológicas, eu tenho 38 dias muito quentes por ano. Passaremos a ter 69. Nossa. É um aumento de 80%. É muito significativo. Porque isso impacta a saúde humana. Né? No verão de 2022, na Europa, 62 mil pessoas morreram de onda de calor. A imensa maioria idosos. Isso vai repercutir em crianças, idosos, saúde animal e principalmente na produtividade agrícola. Né? O tabaco, a soja, o milho, o arroz sofrem impacto por conta de ondas de calor. Então, assim, temos um histórico recorrente e que a tendência é ficar pior. Por todos os modelos que existem, não existe possibilidade do Rio Grande do Sul não ter esse tipo de situação. O senhor falava, né, Santa Cruz do Sul. Recentemente, o senhor disse, né, que Santa Cruz do Sul é o 12º município brasileiro com maior número de eventos extremos entre os períodos de 1994 e 2023. Então, essa condição vai continuar, ela se estende
O que é interessante de observar é o seguinte, em 30 anos, né, nesse período que você mencionou, de 94 a 2023, foram 75 eventos em 30 anos. Então dá uma média aí de 2, alguma coisa. Então tem 2 eventos, ou de granizo, ou de temporal, ou de inundação ali na várzea do Rio Pardinho. E o que é mais assustador é que 83% desses eventos aconteceram de 2014 para cá. Então isso está mostrando uma intensificação desses eventos. Ao mesmo tempo, intensifica o efeito, o impacto que isso dá. Né? Santa Cruz tem um aspecto de que não tem assim, muitas áreas de movimento de massa, que são desmoronamento de morro, rastejo de pedras, mas tem áreas que precisam ser mapeadas. E aí entra uma questão de governança. Né? Existe um levantamento feito pelo IBGE, que é feito a cada 2 anos. Ele não foi atualizado em 2022, porque o IBGE ficou sem dinheiro, mal teve dinheiro para o censo. Então ele está atrasado, o dado que se tem hoje é de 2020. Metade dos municípios gaúchos tem algum instrumento de gestão e planejamento de risco de desastres. Significa que a metade não tem. Tá? Nós temos hoje 140 municípios que afirmam ter um plano de redução, um plano diretor que contemple prevenção de enchente. 140. Nós tivemos enchentes em 474. Então nem 30% tem. Os outros 70% vão ter que elaborar. Estamos em um ano de campanha eleitoral. É importante que se pense nesse assunto para cobrar dos candidatos, não só ao cargo de cadeira de prefeito, mas também de vereadores, uma posição em relação a isso. O senhor fala também que tem que ser feito um trabalho de forma articulada entre os municípios, né? Não adianta Santa Cruz ter um trabalho de prevenção, Sinimbu não ter. Isso vai ser fundamental a partir de agora, a ciência, a pesquisa, porque a gente vê que havia um certo descrédito. Hoje a gente fala, o assunto que a gente está falando. Campanha eleitoral vem aí, vai ter a questão climática, vai estar envolvida. Mas isso também a gente tem que levar para outros meios para que realmente saia do papel, para que a gente veja ações realmente para sofrer ou tentar minimizar esses eventos que vêm por aí? Com certeza. O que a gente verifica hoje é que não é um privilégio da Anvarp do Rio Grande do Sul, do Brasil. Nós estamos tendo eventos extremos no mundo inteiro, mas a cultura da resposta, ela continua sendo predominante. E reconstruir é muito mais caro que prevenir. Tá? Teve um estudo divulgado pela Agência Nacional de Águas, agora em março, que revelou o seguinte: cada R$1 investido em sistemas de alerta precoce, são equipamentos que meçam o nível do rio, o volume de chuva, representa uma economia de R$661 depois. Então, se eu gastar, por exemplo, 1 milhão num projeto Santa Cruz, eu consigo recuperar 600, ou evitar perdas de 661 milhões. Eu vou evitar que alague? Não vou, mas eu vou saber com antecedência que vai alagar, eu posso remover as pessoas e minimizar a perda do patrimônio. Ou seja, gente, coloca o fogão e a geladeira acima de 1 metro, porque a água que está vindo aí vai ser pesada. E a articulação é o verbo que vai ter que se praticar, porque, como você mencionou, se Sinimbu não fizer nada e Santa Cruz fizer, a água que está vindo de lá vai impactar aqui. Santa Cruz tem que fazer alguma coisa articulada com o Rio Pardo, que está aqui do lado, que tem que se articular com a Encruzilhada. Então é um efeito dominó que vai ter que ser considerado para evitar que uma ação isolada, né? E outra coisa, não adianta uma determinada região fazer se a outra não fizer. Não existe plano B, não existe planeta B, e as ações de um lugar acabam se repercutindo em outra, e ainda mais que a gente está considerando uma escala aqui não tão grande, né? Uma coisa é falar em termos globais, outra coisa é falar na Anvarp ou no Rio Grande do Sul. A gente vai ter 2024 o ano mais quente da história? Bem provavelmente. Nós temos a recorrência, maio de 2023, junho de 2023 foi o junho mais quente da história, julho, agosto, e junho agora, maio, saiu também em junho saiu que maio foi o maio mais quente. Então, os últimos 12 meses foram os 12 maios, 12 junhos mais quentes da história. 2023 foi o ano mais quente, 2024 caminha para ser um ano ainda mais quente. Então, esse número que o senhor falava antes sobre que aumenta, né, o 80% o número de dias com calor extremo, já se consolida em 2024. Sim, na verdade, assim, eu tive a oportunidade de ser orientado pelo Dr. Carlos Nobre e pelo Dr. Antônio Marengo, e comentando com eles, o Nobre falou o seguinte: a gente acertou em tudo.
erramos na data, vai acontecer antes do que a gente estava prevendo. Então, se fala em simulações de PCC, elas têm bases de referência, 2040, 2070, 2100. Eu considero que 2070, 2100 são anos muito longínquos. Então, vamos trabalhar com o que está mais próximo, né? Para quem está nos assistindo, onde é que você estava 16 anos atrás? Eu tenho certeza que isso passou muito rápido. Os 16 anos que vêm também vão passar rápido. Então, assim, a gente tem hoje dados já medidos que já superam essas estimativas. Então, em alguns lugares, isso está sendo catalisado, está sendo fortalecido por algum motivo. Então, a mudança de correntes oceânicas. E um evento extremo, ele nunca é um efeito sozinho. Eu faço na metáfora do acidente de avião. A gente tem vários componentes. Então, tivemos aqui uma massa gigantesca de ar quente estacionada em cima de Santa Catarina, que ficou imóvel. Uma massa de ar frio que entrou pela Argentina. Um ciclone extratropical na costa e um rio voador trazendo muita umidade da Amazônia, que estava numa seca absurda. Juntou tudo isso, deu no que deu. Começou a dar um temporal atrás do outro, a massa não conseguia deslocar para Santa Catarina, porque ela ficou presa, e a gente teve aí 474 municípios atingidos. E assim, para mostrar mais uma vez a intensidade disso, de acordo com esses decretos todos que a Federal de Santa Catarina compatibilizou, nós tivemos mais óbitos em 30 dias do que em 30 anos. Em 30 anos no Rio Grande do Sul foram 161 óbitos. Em 30 dias foram 178. Isso dá uma ideia da magnitude e do impacto que foi. Não vamos poder continuar perdendo, que seja uma vida, mas tem a questão patrimonial, a questão do acesso ao emprego, a questão da renda e de todo o impacto que isso gera em todos os setores da economia. São 3 horas e 14 minutos. A gente está conversando com o Marcos Kazmierczak. É isso? É um sobrenome complicado. Engenheiro florestal, mas doutor em desastres naturais. A pergunta que fica é, o que a gente tem que fazer de imediato? Ou pensamento a longo prazo, médio prazo, o que a gente tem que fazer para tentar minimizar isso e trabalhar, que isso vai ser uma constante, mas o que se faz com toda essa previsão que vem por aí? Nós temos... Hoje, excelente pergunta. Nós temos que pensar em adaptação e mitigação. Como eu falei, o clima não vai mudar, a gente não vai conseguir evitar isso. Tá? Nós teríamos que ter feito o tema de casa. O que é o tema de casa? Lá nas considerações geradas na COP de Paris, em 2015, cada país assumiu, 193 países assinaram aquele documento, se comprometendo a reduzir as suas emissões. Em alguns casos isso foi feito, tá? Na maioria não. Então nós não vamos chegar em 2030 com a emissão que nós deveríamos. Consequentemente, vai ser mais difícil chegar em 2050 e o que a gente vai ter então é um aumento de todas essas variáveis, de todos esses eventos. A gente precisa pensar em, de um lado, se adaptar a esses eventos. Então vai ter que mudar a especificação de construção. Não adianta eu construir a mesma ponte no mesmo lugar, na mesma altura, ela vai ter que ser mais alta. Logicamente, isso tem um custo mais alto, mas melhor gastar um pouco mais agora do que ter que reconstruir daqui a 5 anos de novo. A gente vai ter que mudar a especificação. Eu tenho certeza que depois desses eventos, ninguém mais vai colocar equipamento sensível e acervo histórico de documento no subsolo e no primeiro andar, no térreo. Vai ser dali para cima. Tem muita gente que perdeu documentos que não estavam digitalizados. A gente vai ter que se adaptar em termos de fortalecer a defesa civil, pensar em prevenção e não mais em resposta e reconstrução. Eu vou continuar tendo resposta e reconstrução, mas vai ser no nível menor. Se eu tenho uma situação em que eu poderia ter evitado ao longo desses 50 anos que certas áreas fossem ocupadas, regular ou irregularmente. Então, os governos municipais foram cúmplices na criação desse problema, tá? Ao não fiscalizarem essa situação. Então, aquele cara que morava ali a 50 metros do Rio Taquari, num lugar que ele tem 200 metros de largura, eu deveria ter 200 metros de área preservada, floresta, 200 metros de cada lado. Aquilo atuaria como uma esponja e uma atenuação àquela água que está subindo. Então, a gente tem que pensar em fortalecer a defesa civil, em se capacitar em questão à defesa civil, saber, olha, se chover 50 milímetros, eu tenho que adotar essa medida que está prevista num plano de contingência preparado antes do evento. E não acontecer a desgraça e a gente começa... E agora, o que a gente faz? Leva para o abrigo do Colégio Mauá. Não adianta se lá tiver alagado. Então tem que ter o plano B, o plano C do plano B.
Então a gente tem que investir em capacitação, em prevenção, em criar esses planos de contingência, em criar esses instrumentos de planejamento e gestão para poder conviver com o menor impacto possível. Isso vai acontecer, desculpa, né, mas o papo tá... Sim. Vai gerando muitas perguntas, mas isso vai acontecer de uma maneira geral também na região sul, em outros estados? Era justamente essa a minha pergunta. Pelos modelos que eu rodei, tá, vamos traçar assim, ó, de Curitiba para baixo, nós vamos ter um aumento da precipitação e um aumento de temperatura. De Curitiba para cima, nós vamos ter redução de precipitação e aumento de temperatura. Então, infelizmente, a notícia ruim é que esse aumento de volume de chuva ele vai ser maior no Rio Grande do Sul e Santa Catarina e na parte sul do Paraná e vai ser menor nos outros estados. Então, a gente vai ser mais afetado do que outros estados. Eles vão conviver mais com problemas de muito mais onda de calor do que aqui, pela latitude, né? A gente está aqui de 28 a 33 graus, a gente vai ter um efeito menor. Os invernos vai ter inverno? Vai, mas os verões vão ser mais quentes. Imagina lá no centro-oeste e no nordeste. Tá? A gente não tinha regiões áridas, tinha semiárido. A partir desse ano se descobriu que o Brasil já tem áreas áridas, o que é característico de uma África, por exemplo. Era justamente essa a minha pergunta. E é justamente isso. Por que no Rio Grande do Sul? Porque o Rio Grande do Sul teve 94%, 95% dos municípios afetados. Tem uma questão geográfica, enfim, que interfere? Olha só, a gente está localizado no único lugar do mundo na latitude 30 que não é deserto. Na Nova Zelândia na Austrália na África do Sul no Chile, na Argentina Aqui não é porque a gente tem uma cordilheira dos Andes que atua como uma barreira. Toda aquela evapotranspiração da floresta amazônica, ela vem costeando os Andes e se você pegar um globo e você olhar, você vai ver que ela faz uma curvinha onde? Ali em Santa Catarina. Então essa água toda, esse rio voador, ele vem costeando os Andes e vem desaguar onde? Em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A gente tem por isso que vai ter esse aumento aqui e uma redução nos outros estados. Quando eu associo isso a uma massa de calor que está ali teimosa em não sair de Santa Catarina e uma frente fria entrando, né, de novo o acidente do avião, eu tendo a ter esse aumento de situações que podem ocasionar ou não. Aliado a tudo isso, tem a questão de todo o assoreamento que foi feito nos rios. O volume de terra transportado, nós temos hoje uma estimativa de mais de 10 mil cicatrizes de movimento de massa na serra. Tá? Tem aqui de Santa Maria até São Francisco de Paula. A região de Sinimbu tem vários. Tá? Então está se mapeando essas cicatrizes. São áreas que tinham só floresta em cima, mas a chuva foi tão forte que aquele solo se liquefez e se tinha floresta ou tinha uma casa em cima, ele foi embora. Isso foi para onde? Para dentro dos rios. Então, uma chuva de 50 milímetros, né? 1 milímetro é 1 litro por metro quadrado. São 10 mil litros num hectare. Uma chuva de 50 milímetros que antes não causava um extravasamento do leito, talvez agora cause. Então, com volumes menores, eu tendo a ter... O que aconteceu agora? Uma chuva de 1 ou 2 dias lá em Porto Alegre já causou problema de novo. Não foi o Rio Guaíba que subiu tanto. Mas é um monte de coisa que está associada que acaba sendo impactada por isso. A gente via, né? Quando a gente foi, por exemplo, a Sinimbu, de lugares que a casa está praticamente dentro do rio, e a gente perguntava, tá, mas por que tão perto? Não, eles falavam que tinha cerca de 30 metros de mudou o curso. De pátio nos fundos, e aquilo simplesmente se sumiu. E essa terra, até o pessoal da Defesa Civil nos falava, disse, não, quando começar a baixar, a gente vai achar carro, a gente vai achar muita coisa nos rios. Com certeza. Historicamente, desde que a humanidade é humanidade, o primeiro lugar a ser povoado foi próximo dos cursos d'água, né? Só que isso acabou sendo feito sem planejamento. Tem uma história muito interessante. Eu participei da elaboração do termo de referência do Alerta Blue, que é o sistema de alertas de Blumenau. Ele foi implementado em 2013 e 2014. Para participar da concorrência, as empresas tinham que fazer uma visita técnica, porque implicava em instalar estações de telemetria. Lá o relevo é tão movimentado quanto aqui, então não tinha linha direta. Então tinha que ter uma antena de rádio que transmitisse o sinal de quanto choveu, de qual era o nível do rio. E tinha um técnico da prefeitura que participava dessa visita junto com o responsável de cada empresa que gostaria de participar da licitação. E ele contou uma história muito interessante. No começo do século XIX, quando os alemães chegaram para colonizar a região Blumenau,
tinham tribos indígenas lá. E eles temiam algum grau de conflito. Esse conflito nunca aconteceu. Aí passou uma série de anos lá ali, quando se estabeleceu uma comunicação entre os indígenas e os alemães, eles perguntaram, por que vocês não atacaram a gente? A gente não tinha motivo para atacar vocês. Vocês estavam ocupando uma área do rio, não uma área nossa. Quer dizer, lá em 1800 e bolinha, o indígena tinha a percepção de que aquela área era uma área que não era nem deles, era do rio. A gente passou 200 anos e não aprendeu isso. Então, precisamos aprender a não invadir a área que não deveria, a não permitir a construção em áreas que não são seguras e a mapear todas essas áreas de risco, para, a partir daí, definir novos planos diretores, novos planos de prevenção, leis de uso e ocupação que prevejam o que pode e o que não pode ser feito, né? Além disso, a questão de conscientizar a população, né, da importância. Lógico que existe toda uma questão de segurança. Não vou sair da minha casa porque vão roubar tudo que eu tenho. Mas existe toda uma questão de não se permitir que certas coisas aconteçam antes que elas aconteçam de verdade. A gente saiu do El Ninho e vamos entrar no Laninha. Os impactos disso a partir de agora. A gente vai começar a sentir quando a diferença ou a mudança? Provavelmente, né? Então, como eu falei, a reunião mensal é feita no meio de cada mês. A gente deve ter agora em julho a confirmação do crescimento, saindo da neutralidade, indo para uma laninha. Ela vai se confirmar provavelmente em agosto, setembro. E a previsão é de que, se ela vier mesmo, ela vai durar até março do ano que vem. Isso indica que para o Rio Grande do Sul a tendência é de uma safra com menos precipitação, ou seja, estiagem, tal como aconteceu nos outros 3 anos anteriores à última safra. Então, é a eterna gangorra. Nós vamos ter anos de muita precipitação, anos de falta de chuva, e o produtor rural e a população urbana que está em áreas de risco vai precisar conviver com essa complexa situação de sobe e desce. Marcos, para a gente terminar, a tua expectativa, o que tu espera a partir de agora com tudo isso que a gente viveu? Agora com os debates, enfim, a gente tendo mais dados, mais informação, o pessoal sabendo da importância de se debater os eventos climáticos, as legislações, mudar isso. A tua expectativa para os próximos anos? E tendo em vista também, né, que como teve um grande número de municípios, a grande maioria atingida, não tem mais aquela de não está acontecendo comigo, então não me diz respeito, que infelizmente, né, se tinha muito. Qual é a tua expectativa a partir disso? A primeira expectativa é que a ciência passe a ser ouvida. Tá? Assim, a ciência avisou em 1990, 2 anos antes da Rio 92, que a temperatura estava aumentando. A cada um dos 6 relatórios do painel intergovernamental de mudança climática, isso foi sendo reforçado e cada vez mais evidente. E que havia contribuição humana nisso. Muita gente, até abril, negava. Isso não aconteceu, não vai acontecer. E a gente viu que aconteceu de uma forma muito intensa, muito violenta. Então, a ciência tem que ser ouvida, a gente tem que aproveitar o conhecimento local gerado pelas universidades, pelos projetos de pesquisa, tem que investir em novas pesquisas. Por exemplo, cada 1 grau de temperatura a mais que eu tenho um impacto na perda de produtividade de cerca de 3,5% na soja, de 7% no arroz. Quanto é no tabaco? Quanto é no milho? Quanto é na uva? Precisamos estudar isso, né? Vamos ter essa resposta. Precisamos criar essa conscientização tanto do lado da governança pública, né, os prefeitos, os vereadores, em todos os graus do legislativo e do executivo, de implementar essas ações, e de que a população... Então é um trabalho muito conjunto, envolve governo, sociedade civil, iniciativa privada, academia, para que essas noções de prevenção tornem-se realidade e que para a gente tenha menores impactos, porque, de novo, a gente não vai impedir que os eventos aconteçam, mas a gente pode minimizar muito, né? Primeiro, evitar mortes, e segundo, reduzir muito certos impactos, porque, direto ou indiretamente, todo mundo acabou sendo afetado. Mesmo que a sua casa não tenha sido atingida, o impacto no seguro do carro, o impacto na falta de algum bem, o impacto na falta de algum produto vai ser evidente e vai afetar todo mundo. É preciso pressa também. É para ontem. Não existe plano B, não existe planeta B, e a gente tem que começar a agir
porque quanto antes a gente começar a dar essas respostas, menos dinheiro vai ser necessário. Tá? Eu costumo fazer uma analogia seguinte, na minha opinião particular, o dinheiro que está sendo liberado para essa reconstrução do Estado, ela não paga a conta da gorjeta do jantar. Vai ser preciso um volume muito maior e nós vamos ter aí, por baixo, 5 a 10 anos para reconstruir o Estado. E buscar um novo normal, né? Um novo normal. Aquele normal que a gente conheceu não vai existir mais. Aproveitar também, né, que é ano eleitoral e que é bom para a gente também ver, né, quais são as propostas e que realmente venham colocar em prática, né, esses pretendentes a novos governantes, né? Com certeza, a gente tem que parar de ouvir aquelas obviedades, eu vou digitalizar a Secretaria de Educação, eu vou melhorar o atendimento da saúde, eu vou ampliar as estradas, tem que se pensar que tudo isso, de alguma maneira, é afetado por essas mudanças climáticas. Ela permeia, é uma coisa transversal. Todas as secretarias, todas as áreas do município vão ser em maior ou menor grau afetadas e é preciso pensar nisso agora, antes das eleições, porque eu imagino que as cobranças de quem vai ocupar essa cadeira agora vão passar a ser cada vez maiores. 3 horas e 28 minutos. Esteve conosco aqui o Marcos Kazmierczak, engenheiro florestal, doutor em desastres nacionais. Muito obrigado pela sua participação. A gente poderia ficar até às 4 da tarde aqui conversando. Obrigado a vocês pela oportunidade. Uma boa tarde. Obrigado. Se você está nos acompanhando aqui pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações e também pode nos acompanhar lá pelo Instagram e também pelo Facebook.